adorando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Vamos meditar nessa noite na palavra do Eterno Deus, que é uma palavra poderosa e que nos edifica, nos consola e que nos traz ânimo e paz. Amém? E eu lhe pergunto nessa noite, o que você deseja de Deus? Sobrevivi, adorando. Queridos, nessa noite eu quero meditar com todos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 e 47, nos diz assim, fala sobre o cego Bartimeu, recupera a visão. Vamos ler. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diante dessa história bem conhecida, apenas ler estes 2 versos, sabemos que o contexto aqui, Jesus Cristo estava realizando a divulgação que o reino de Deus está próximo, e por onde ele passava milagres aconteciam, milagres assim relatados biblicamente, milagres outros não relatados. Dentro da história, Jesus entrando em Jericó, na sua trajetória, e quando ele está naquele caminho, um homem deixado à beira do caminho, um homem considerado como um cego, um pedinte, um homem que estava à margem da sociedade, necessitando e carecendo do toque de Jesus, necessitando e carecendo de um milagre tão forte da parte do nosso Mestre Senhor Jesus. Ele não estava vendo, mas rapidamente aquele homem começa a gritar, quando fica sabendo que era Jesus de Nazaré que estava passando, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A meditação nessa noite é sobre uma chamada bem forte, que nos diz assim: o que você deseja de Deus? Quantos de nós, queridos, temos a coragem necessária para levantar os nossos olhos, né, e os nossos ouvidos estarem atentos à manifestação de Deus, e diante disso e nós realmente pedirmos a Ele o que queremos? Quantos de nós temos a coragem, ou será que teríamos a coragem de levantar a nossa voz, gritar em meio a uma multidão: Filho de Davi, tenha compaixão de mim? O cego Bartimeu, ele estava ao redor, estava ali diante dele várias pessoas. A multidão que passava naquele caminho estava observando a atitude daquele cego. Existem pessoas que conhecem, pessoas que não têm a mesma fé, que não acreditam que o nosso Jesus pode realizar o milagre na vida de todos. Então, será que eu e você gritaríamos ou nos calaria? Agora, diante da nossa necessidade, diante da sua necessidade, o que você deseja de Deus? Marcos nos conta essa história de um homem que aos olhos dos outros despertava uma certa pena, pois era cego e sobrevivia de esmolas, mas que ao ouvir sobre Jesus de Nazaré, ele estava atento, próximo, e ele teve a coragem necessária para chamá-lo.
ele teve a coragem para gritar por Jesus. Ele teve a coragem para clamar por Jesus. Entenda bem que a tua coragem, ela deve ser maior do que as tuas dúvidas e do que o teu medo. E na oportunidade que você tiver, grite por Jesus. Neste versículo 47, nos diz que chegaram em Jericó, quando Jesus e os seus discípulos passando por ali, e Bartimeu ouvindo falar que era Jesus de Nazaré, então ele começa a gritar. O que eu quero lhe dizer e destacar neste ponto muito interessante é que será o que eu pediria, o que você pediria a Deus? Sabe, tem uma história que um homem contava este texto bíblico a um garoto, a um menino, e diante dessa história, quando ele conta para este menino sobre que Jesus se deparou com ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Então, este homem perguntando para o menino, ele disse ao menino: se fosse você no lugar do cego, o que você pediria? O que você pediria para Jesus se você tivesse a oportunidade? E o menino disse: eu pediria um lindo cão com uma coleira e uma corrente para me guiar e para poder me ajudar, pois eu estava cego. Então, diante dessa história, essa pequena ilustração, percebemos que o menino, ele pensou rapidamente em uma solução, não para a sua vida, mas para o seu meio, para o meio em que ele vivia. Muitas pessoas estão pedindo para Deus, estão pedindo para Jesus Cristo, como este menino, uma coleira bonita e um cachorro que os guie. Quando você pode pedir para Deus a solução para a tua vida. E a solução para a tua vida é como Bartimeu. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando se deparou com o próprio Jesus: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele pediu o impossível. Você precisa de entender que o teu Deus é o Deus do impossível. O teu Deus é um Deus que faz além de tudo aquilo que pensamos e imaginamos, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, se você deseja algo de Deus, tenha a coragem para pedir aquilo que é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Continuando, é interessante perceber que naquele momento o cego Bartimeu, ele buscou a solução da sua vida em Jesus Cristo. Sabe o que eu percebo aqui, o que eu medito, o que nós como servos do Senhor precisamos de fazer? Povo de Deus que se encontra em seu lar, se encontra no momento separado, em sua casa ou em algum lugar restrito. Eu quero te dizer que quando Jesus se depara com Bartimeu, Bartimeu teve a oportunidade de receber de Jesus Cristo aquilo que ele desejava. Mas percebo também que Bartimeu, ele só gritou Jesus, filho de Davi, porque ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Percebo aqui que Bartimeu buscou ao Senhor naquele momento. Nós, como servos de Deus, não podemos ser diferente. Precisamos de buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Precisamos de buscar a Deus entendendo que é Ele a solução para aquilo que necessitamos. Precisamos de buscar a Deus de imediato, de forma espontânea e corajosa. Buscar a Deus em primeiro lugar e entender que o Senhor é Deus Todo-Poderoso.
que Ele pode cumprir todas as coisas. Mateus capítulo 6, versículo 33 a 34, diz: buscai ao Senhor e a sua justiça em primeiro lugar. Assim como o cego Bartimeu, logo quando ele ouviu sobre Jesus, ele buscou de imediato. A atitude dele revela que ele era um cego nessa terra, mas que ele tinha uma visão espiritual muito clara sobre Jesus. Tenha uma visão clara sobre Jesus. Podemos dizer aqui que Bartimeu era um homem que enxergava espiritualmente. Ele buscou em primeiro lugar aquele que poderia lhe ajudar. Entenda bem, Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos diz que na palavra de Deus está bem claro assim: Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Bartimeu buscou a Jesus Cristo naquele momento, na primeira oportunidade que ele teve. Busque ao Senhor neste momento em seu lar, onde quer que você esteja, na primeira oportunidade que você tem. Entenda a atitude de Deus em relação ao universo. Sabe qual a atitude de Deus em relação ao universo? Eu vou te falar 3 pontos importantes. A primeira, que Deus criou o universo. Deus criou a terra e os céus. A segunda, que eu quero te dizer, que esse mesmo Deus que criou o universo, Ele sustenta o universo. Ele sustenta aqueles que Ele criou. Diz a Bíblia em Mateus 6, 26, olhem as aves do céu. Elas não têm aonde comer. Elas não juntam celeiros, não fazem celeiros para ela. Mas eu, o Deus soberano, a sustenta. Então o Senhor sustenta. E Ele continua dizendo assim: se eu sustento as aves, como eu não sustentaria vocês? Busque o Senhor em primeiro lugar, como Bartimeu na primeira oportunidade buscou, porque Deus, a atitude dele em relação ao universo, Ele cria, Ele é o Criador, Ele sustenta. E agora eu quero te dizer algo muito mais forte: o Senhor, Deus Criador, que sustenta, Ele também governa. Diz o Salmo 105, verso 107, que o Senhor governa o universo e Ele decretou sobre as nações. Então o Senhor, aquele que decreta, é o governador, é o rei, é o soberano. Deus é soberano desse universo, dessa terra. Ele cria, sustenta e governa. Entende isso? Nessa noite o Senhor está falando para nós: olha, na oportunidade que você tiver, busque a Deus em primeiro lugar. Então eu quero te dizer neste momento que o que você deseja de Deus. No versículo 47, quando o Senhor Jesus ouvindo aquela voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, rapidamente, ele gritou: Senhor, tenha misericórdia de mim. Diante da história, muitos queriam que ele ficasse calado, mas ele não ficou, ele gritou mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você busca a Deus, você precisa de entender que você precisa lutar pelas suas promessas, você precisa lutar por aquilo que Deus separou por você. Ou seja, esta luta, ela muitas das vezes é interior, é o seu próprio ânimo em acreditar, em ter fé que Jesus pode fazer, que Jesus está pronto para fazer, que Jesus está pronto para te ajudar, a você, a sua família, todo o povo de Deus. Acredite e entenda que em meio a este mundo onde muitas pessoas estão enxergando, mas com uma cegueira espiritual, você que está nessa terra, filho do Senhor, servo do Senhor, entenda que você não é um cego,
você não pode ser um cego espiritual. Nessa noite eu quero te dizer, para a gente finalizar essa palavra, que neste ponto, interessante no versículo 47, que quando Bartimeu se depara diante de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, diante daquela multidão e muitos que o cercavam e mandavam que ele parasse de gritar. É muito simples vivermos de uma forma em que aproveitarmos as coisas mais fáceis. É muito simples viver com aquilo que é mais fácil, desfrutando do que aparenta ser uma vida boa, olhando para as nossas necessidades, elas estão supridas, então tudo está indo bem. Mas a questão é que existem muitas pessoas que não têm o que é simples, nem mesmo aquilo que é mais fácil para a sua vida. Tem muitas pessoas que não têm nada. O cego Bartimeu, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha eram os ouvidos. E com eles ele ficou sabendo que Jesus de Nazaré passaria por ali. E com isto ele pediu aquilo que ele necessitava. E ele, na primeira oportunidade, ele buscou ao Senhor Jesus. E naquele momento ele foi atendido. O que você deseja de Deus? Aquilo que você deseja, nessa noite eu quero te dizer, nada pode te parar, nada pode te desanimar. Assim como eu disse nessa palavra, busque o Senhor em primeiro lugar. Eu quero continuar lhe dizendo que você tem que insistir, peçam. Como diz a palavra, peçam, busquem, batam na porta. A Bíblia diz isso. Sabe o que significa Mateus 7, versículos 7 a 8, nessas palavras repetitivas? Aqui estão verbos que nós dizemos que são imperativos no presente, ou seja, peçam, buscam, batam. Isso indicam ações contínuas, ações persistentes. Não pare de pedir, não pare de buscar, não pare de bater. E foi isso que aconteceu com o cego Bartimeu. Ouvindo Jesus passando por ali, Jesus de Nazaré, ele começou a gritar e muitos diziam: não incomode o mestre, pare com isso, cale-se. E ele gritava ainda mais. Então faço aqui, trago a memória dos queridos irmãos Mateus 7, versículos 7 a 8. Peçam, busquem, batam na porta, usem daquilo que a Bíblia nos ensina, insistir com persistência, buscando ao Senhor, porque entendendo assim você está buscando a Ele em primeiro lugar, você está confiando nele, que você possa ser abençoado por Deus como Bartimeu, que buscou em primeiro lugar, na primeira oportunidade que ele teve, ele buscou a Jesus. O que você deseja de Deus? Bartimeu desejava enxergar novamente. O que você deseja de Deus não é impossível. Peça a Ele, peça, busque, bate na porta, porque Deus está pronto para ouvir as suas orações. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Shalom Aleichem. Pai seja convosco. Amém. Deus abençoe.